Olá, queridos! Muito bom dia, que bom estarmos juntos para mais um episódio do Movimento Influenciar. Nós estamos aí numa jornada de te trazer conhecimento, de trazer conteúdos que te levem a entender o que está acontecendo no mundo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre cultura anticristã. Então nós vamos reservar alguns episódios em que nós vamos bater papo e falar sobre essa cultura anticristã, falar sobre o que está acontecendo no mundo, que seja, obviamente, um alerta para a tua vida, que seja um alerta para todos aqueles que estão acompanhando aí a nossa programação. Comigo aqui, o nosso querido professor Eguinaldo Hélio. Professor, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação é minha, uma alegria muito grande poder participar desse movimento, fazer parte desse movimento, poder compartilhar informações com você. Eu costumo dizer que tudo começa com informação. É com a informação que você começa a fazer alguma coisa. Vou aqui puxar um momento bíblico que eu acho muito interessante. O Neemias estava tranquilo lá no palácio, trabalhando, empregão, né? Trabalhando lá com o rei. E caiu na besteira e perguntar, e aí, como é que tá Jerusalém? Aí responderam para ele, ó, tá mal. Os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, o povo tá em vergonha, o povo tá desanimado. E aí o que aconteceu? Não dormiu mais, não comeu mais. E ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele se indignou com aquela situação, né? E se posicionou, sou eu que vou ter que fazer alguma coisa. E foi lá e mudou aquela situação. É o que a gente pretende fazer aqui, né? Poxa, muito legal. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do professor Eguinaldo. O movimento Influenciar, ele nasce no meu coração, mas eu diria que sem o Eguinaldo eu não conseguiria tocar o barco, não. Porque é troca de ideias diárias, né, pastor? Verdade. Diariamente trocando ideias do que deve ser falado. Se indignando com tantas coisas. Não, e tem coisa que o pastor Eguinaldo me manda, nós temos um grupo no WhatsApp para isso, né? E ele manda lá, eu olho e falo, não é possível. Até manda umas carinhas assim, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo? Ainda pergunta, é verdade mesmo? Será que é? Confirma aí, porque tem alguma coisa errada acontecendo. E tem na verdade tem uma coisa muito errada acontecendo, que é esta cultura anticristã que nós estamos vivendo. Então nós trouxemos aqui vários materiais, várias matérias falando sobre esse assunto, nós vamos discutir. Então é muito importante você que está nos ouvindo hoje pela Rádio Vida, você que está nos vendo pelo canal do Movimento Influenciar, compartilhe, ou seja, esse é o momento de você compartilhar com mais pessoas, porque hoje nós vamos falar de coisas aqui muito interessantes, que certamente vale a pena muita gente ouvir, tá bom? Então compartilhe aí, o nosso canal no YouTube é Movimento Influenciar, ok? youtube.com/Movimento Influenciar. Também estamos no Instagram, então se você for no Instagram também, siga lá o Movimento Influenciar no Instagram, tá bom? E aí depois a gente coloca aí pra vocês a minha mídia social, a mídia social do pastor Eguinaldo, a minha é Cláudio Apolinário, Cláudio Apolinário. Do professor Eguinaldo? Eguinaldo Hélio. Eguinaldo Hélio. Facinho também. Não é muito facinho que o Eguinaldo é E-G-U-I e o Hélio com H. Então, para não fazer confusão. Maravilha. O meu é Cláudio Apolinário com Cláudio Apolinário mesmo. Não tem muito segredo meu, não. O meu é bem facinho, tá bom? Então siga a gente aí. Mas vamos lá, professor. Falando um pouquinho sobre essa cultura anticristã, antes de entrar um pouquinho nas matérias que nós trouxemos aqui, o que seria essa cultura anticristã? Isso está acontecendo? O senhor enxerga isso como algo real? Real e muito, muito sólido, até para as pessoas entenderem. Durante todo o Ocidente, vamos falar assim, isso aqui, qualquer estudioso de história, ele entende isso. Durante muitos anos, o cristianismo ele vai ter influência sobre a cultura. A Bíblia vai ter influência sobre a cultura. Então, o que as pessoas pensavam, os conceitos que elas tinham, os valores morais que elas tinham, tudo era pautado pelas escrituras. Houve uma ruptura, você tem ali o que chama de secularismo, né? E aí, isso já vamos falar assim, no século XX, alguém disse, ó, nós já estamos vivendo uma cultura pós-cristã. E se parasse nessa cultura pós-cristã, talvez até não fosse o problema. Ou seja, tem gente que, não quero o cristianismo, né? Eu não vou seguir o cristianismo, vou seguir o racionalismo, vou seguir outra coisa, tudo bem, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo agora é se desenvolver numa cultura que ela vai desenvolvendo um ódio pelo cristianismo. Ela vai. Não adianta dizer que não, porque ela vai. Eu falo assim, hoje você estuda história na escola e parece que o cristianismo só fez duas coisas, eu falo. Parece que ele só fez cruzada e inquisição. Parece que o cristianismo só matou gente. Enquanto que ele vai erguer uma grande civilização. Só que você começa a ver leis sendo criadas, discursos sendo feitos, acusações sendo feitas para os cristãos, e isso muitas vezes, que é o pior, é que nós vamos ver aqui, isso muitas vezes sendo judicializado, sendo levado para o aspecto jurídico.
Né? O jeito que você está pensando, você cristão, o que você pensa é um crime. O que você fala cristão é um discurso de ódio. O que você faz cristão, eu vou ter que te punir. É o que a gente está começando a viver. Então, se nós não acordarmos agora, isso vai chegar num nível insuportável. Inclusive, a gente, recentemente nós comentamos isso no Questão de Opinião, de uma escola, salvo engano, em Minas Gerais, em que o Ministério Público entra com um processo de R$500 mil. Nós estamos falando em R$500 mil que essa escola deveria pagar. E qual é o crime cometido por essa escola? Ter dito aos pais que são de uma escola confessional, ou seja, uma escola cristã, e dito aos pais, olha, tomem cuidado com o material que os seus filhos estão vendo, porque alguns materiais são antifamília. E por este comentário, o Ministério Público entra com ação para multá-los em R$500 mil, para obrigá-los a pedir desculpa para a comunidade LGBT. E detalhe, produzir materiais que sejam favoráveis a esta causa. Bom, peraí, se eu não defendo esta causa, se isso não está alinhado com a minha linha de pensamento, por que eu sou obrigado a subsidiar essa causa? Qual é a lógica disso? É uma cultura anticristã que já está judicializada e que eles estão ali querendo procurar meios. E olha, reparem uma coisa. O que entra aqui na questão? Primeiro, aqui entra a questão religiosa, a questão educacional e a questão jurídica. Veja bem, você não tem mais liberdade religiosa. Eu não posso mais crer naquilo que eu creio, porque é realmente o que foi feito aqui. Eu queria chamar a atenção uma coisa que tem até na minha cidade, né? A cidade é pequena, Itaúna, Minas Gerais. Chamar, aliás, a atenção de duas coisas. Primeiro, é uma escola católica. Poderia assim, não, eu sou evangélico, eu sou protestante. Mas quem chega na escola católica, chega na escola protestante também. Chega nas escolas confessionais. A escola... Então, mas eu acho que isso, Rinaldo, pra gente é muito importante para demonstrar que nós não estamos aqui defendendo a nossa bandeira evangélica. Nós estamos defendendo a bandeira do cristianismo. E a bandeira da liberdade religiosa. Da liberdade religiosa. E veja, estamos falando de cristianismo, mas amanhã pode ser para qualquer coisa. Pode ser para o espiritismo, pode ser para Umbanda, para o candomblé. Ou seja, se nós vivemos em um país que é laico e que há liberdade religiosa, nós precisamos preservar essa liberdade religiosa. Inclusive... Tem uma outra matéria falando sobre o posicionamento do dono da escola, que ele diz o seguinte: os nossos valores e princípios são inegociáveis, diz diretor de escola cristã processada pelo Ministério Público. E aí no comentário dele, em entrevista exclusiva, o fundador do colégio Recanto do Espírito Santo fala sobre perseguição e liberdade religiosa. Ou seja, é exatamente isso, ou seja, está sofrendo de uma perseguição. Porque no momento em que eu não posso mais professar o que eu creio, eu estou sendo calado, ou seja, é uma cultura de cancelamento, é uma cultura anticristã. Do pensamento cristão, é uma cultura de cancelamento do pensamento cristão. Não, e pensa numa coisa, pensa aqui, onde nós estamos, a opção sexual de alguém, ela se torna mais importante do que a religião de alguém. Né? Nós temos aqui um conflito, Mas só que aqui é o seguinte, não, você não tem mais razão, você tem que se calar e acabou. Você não tem que dizer mais nada. Você não tem direito de pensar o que você pensa. Né? Uhum. E nessa esteira vai uma série de acusações, de discurso de ódio, vai uma série de acusações que não tem qualquer fundamento. Não tem qualquer fundamento. Quem colocou os filhos ali... Ele pôs já pôs ali por um motivo, né? E isso é muito claro. Agora, fala se não é um negócio muito sério quando isso parte do Ministério Público. Se você já não começa a ver que lá no meio jurídico você já tem um ativismo. Isso talvez é o que está mais nos assustando agora. É um ativismo jurídico, onde a lei parece que já começa a estar toda aparelhada justamente para oprimir. Agora, vamos pensar o outro caso. Isso aqui é só um exemplo, porque isso aqui, você tem vários colégios confessionais que têm uma postura que não é favorável a esse tipo de visão de mundo, mas que é obrigado agora a aceitar, senão vai pagar uma multa. 500 mil isso não é nem uma multa, isso aí já é um tiro para matar, né? Exatamente, ou seja, na realidade a decisão do Ministério Público de entrar com essa ação, então isso ainda não, obviamente cabe recurso, o Ministério Público ele entra com essa ação. E agora cabe ao colégio os recursos devidos e a justiça vai julgar se entende que isso é legítimo ou que isso não é legítimo.
O grande problema que nós estamos vendo é esse ativismo judiciário, ou seja, o ativismo dos juízes, que em boa parte deles está tendenciando contra o cristianismo, ou melhor, está tendenciando a favor dos LGBTQIAPN+. Então quer dizer, daqui a pouco é de A a Z. Então eles estão literalmente militando por esta causa. Então é um ativismo judiciário por esta causa. E o interessante, professor, é que isso não acontece somente no Brasil. Isso é o que está acontecendo no mundo. Claro que nós temos que olhar para o nosso quintal e tomar as devidas ações para que isso não avance com a velocidade que está avançando. Mas eu estava comentando com amigos e comentei também com o pastor Aguinaldo e comentando em família. Eu não sei se nós dormimos no ponto. E o negócio foi crescendo devagarzinho, só agora nós estamos enxergando, ou se veio de uma vez. Mas é impressionante porque agora a gente está enxergando muitas ações. Me parecem, professor, ações coordenadas. Ou seja, peraí, atua aqui, atua ali, aperta ali. E quando a gente perceber, ou melhor, agora que a gente está percebendo, a gente fala, meu Deus, e agora? Como reagir diante de uma aberração como essa? Nós tivemos o caso recentemente de um pastor que ele falou dentro desse foco e que ele foi obrigado a pedir desculpas públicas. Né? Um pastor de uma igreja do interior da Bahia. Agora você fala do coordenado, era um outro ponto que ia falar. Essas ações, elas não são ações gratuitas, elas não são ações aleatórias. Elas são ações metódicas, elas têm método. Então isso aí já é para o método e objetivo. Objetivo. Né? Então é isso que a gente precisa abrir o olho. Eu costumo falar assim, porque vou falar até assim, nosso pensamento cristão, né? Aí fala assim, não, mas a Bíblia fala que a gente ia ser perseguido. É verdade, mas ela não fala que você tem que simplesmente dizer, tá bom, vou ser perseguido e acabou. Avisar, né? Fala, tô aqui, me persegue. Me persegue. Outra, o Brasil tem leis. Quem formou a cultura dessa nação foram os cristãos. E os cristãos é óbvio que não fizeram uma lei contra si mesmos. Eles garantiram a liberdade de culto está aqui. Inclusive, os protestantes quando chegam, até porque você tinha lá a hegemonia católica, eles vão lutar muito por uma liberdade de crença. Então essa liberdade tem que continuar. Mas o que nós estamos vendo é um cala-boca, não de alguma religião, mas de toda uma ideologia que está querendo calar qualquer discordante. Eu acho que o grande problema que a gente vive hoje é de um povo calado. Eu costumo dizer que o povo cristão, por muito tempo, ele ficou muito caladinho, não, eu vou viver dentro da igreja, eu vou viver a minha fé dentro da igreja. Só que na realidade a gente vê hoje que esta militância, ela acabou aparelhando o poder em todas as instâncias. A gente vai desde a educação, eu diria inclusive que é um dos pilares, né, que eles acabaram tomando conta, se enraizaram. Então a gente vê a educação, a gente vê os conselhos tutelares, a gente vê a política, né, em todas as instâncias, a gente vê agora Ministério Público, Poder Judiciário. Então, ou seja, se nós... A gente vê a cultura de uma maneira geral, a arte todinha. A arte... Todinha. Né? Poxa, a gente viu recentemente, já falamos aqui inclusive em outros episódios, a gente viu artes sendo feitas onde um homem nu está numa sala de aula e uma criança tocando nesse homem, nu, ou seja, o camarada lá com tudo de fora. Não, isso é cultura, isso é arte. Pô, até onde isso é arte? Nós temos outra exemplificação de um pessoal que pegou o crucifixo e colocou no ânus, dizendo que isso é arte. Eu só vou dar aqui uma dica pra você. Você quer ver uma coisa horrível? Procure a peça Os Macaquinhos, né? De teatro, Os Macaquinhos. Você vai ver o que Mas é. Mas procure, assista ou procure só conhecer? Não, procure só conhecer. Só conhecer, assistir, não vá. Não vá, porque... Não vá. Procure na internet, o que é essa peça Os Macaquinhos? Você vai saber o que é. Aí em nome da arte se tem feito as piores coisas. E o pior não é isso. É que quando alguém contesta, ele é criminalizado. Eu conto assim, uma das coisas que mais me espantou foi quando teve lá aquela exposição lá em Porto Alegre, do Santander, que era o Queer Museum, né? Uhum. E que tinha lá, gente, era pedofilia, era zoofilia ali. E aí o pessoal fez, graças a Deus o pessoal reagiu, aquilo foi fechado, aquilo parou. Aí você tem um jornalista de renome na época que fala que quem era contra aquilo, ele era um nazista. Então você começa, que é isso que a gente vai entrar aqui também. Se você discorda, se você não tem esse posicionamento, se você não vê desse jeito, se você tem uma outra visão de mundo, percepção de mundo cristã, judaico-cristã, então você é um criminoso, você é alguém do mal, você é alguém terrível. Então esse é um negócio interessante, né? Porque estão na realidade rotulando, né? Mais uma vez, esses rótulos que a esquerda acaba colocando. Então eles colocam que nós somos fundamentalistas.
Então, ou seja, os conservadores são fundamentalistas. E outra, toda nossa discordância em qualquer ponto é tido como discurso de ódio. Isso. Vocês são intolerantes. Isso é discurso de ódio. Né? Eu me lembrei agora de uma pessoa que tem caminhado conosco, que ela pegou um dos nossos episódios e encaminhou para um grupo da família. Tipo, olha, ouçam aí o que está sendo falado. Olha o que está acontecendo. E a pessoa até me mandou depois um print da conversa me mostrando a reação. Uma pessoa da família fala com todas as letras, isso é discurso de ódio. Vocês estão equivocados, olha que absurdo. Vocês são intolerantes. Olha, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, vamos conversar. O quê? Na minha casa não entra, na minha casa você não entra. Peraí, esse na minha casa não entra, já não é um discurso de ódio? Só que intolerância. Só que olha que loucura, eu que faço o discurso de ódio, eu aponto que o discurso do ódio é do outro. Então, ou seja, é uma aberração o que nós estamos... Quer ver? Vão dizer que é discurso de ódio, tá? Vão dizer que é discurso de ódio. Preste atenção nesta matéria que você vai cair de boca para trás. Você vai cair para trás. Olha essa matéria. Fiel acusa a igreja de homofobia por ser impedido de se batizar em igreja evangélica de Aracaju. Bom, peraí. Um camarada está dizendo vítima de homofobia porque ele queria se batizar em uma igreja evangélica, sendo ele homossexual, que é uma prática que a igreja evangélica, na sua absoluta maioria, não concorda, com base, obviamente, na palavra de Deus, no que nós consideramos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, e ele vai lá e ele fala, não, eu quero me batizar. E aí agora ele diz que está sendo considerado vítima de homofobia, porque discordou disso. Ignaldo, onde vamos chegar? Eu li a matéria e eu lembrei de um videozinho que a gente inclusive colocou lá no Movimento Influenciar, onde ele fala assim, que o homossexual de direita, quando ele é homossexual, ele vai viver a vida dele, vai fazer o erro dele lá. E ele fala assim, quando ele é de esquerda, ele vai te processar porque você não concorda com ele. Então, assim, se você quer viver a sua vida, bom, eu ainda falo assim, né? Essa igreja que não me aceita, eu vou para outra, que eu vou viver minha vida. Mas aí é onde a gente pode dizer assim, que tem método. Que tem jeito. Outra assim, ele se expôs aqui, se expôs em tudo isso, expôs, imprensa, tudo isso. Com que finalidade? Com que finalidade? Vou falar assim, se ele for para outro lugar, que aceite ele, o que isso vai implicar na vida dele? Nada. Mas eles vão começar a usar isso em quantidade muito grande, né? Para coagir, né? Constantemente vai começar a aparecer isso, justamente para as pessoas ficarem envergonhadas. Então aí é onde nós precisamos de sabedoria. Vamos lembrar de uma coisa que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes, simples como a pomba. Não vamos nos tornar pessoas ruins, más, perversas, vingativas, briguentas, que isso não é o caso. Mas a gente tem que saber lidar com isso, porque é um absurdo aqui, né? Essa forma de lidar. Então, como eles fazem muitas vezes coisas provocativas, né? Coisas bem chacotas mesmo, né? Eu estava até vendo não sei se você viu a matéria do vereador que invadiu lá a igreja, lá em Curitiba, que ele foi pra frente da igreja e ficou cantando rap lá sobre matar policial e tudo mais na porta da mesma igreja que ele invadiu. Tava lá, bêbado, tomando cerveja. Ou seja, esse pessoal é provocativo. E se você for ceder, o que você tem que fazer é se prevenir, né? Mas, Reinaldo, eu acho que esse é um ponto-chave pra gente, né? A gente entender como cristãos. Tem uma frase que meu pai usava e que muita gente, inclusive, registrou na cabeça essa frase, né? Crente não é bobo. Se fosse bobo, não seria crente. E eu acho que é exatamente isso, ou seja, a gente precisa sair da zona de conforto, sair do nosso comodismo, de ficar calados e nós nos posicionarmos. Eu tenho tido, para mim ainda é um peso falar sobre esse assunto, mas esta possibilidade de uma candidatura a deputado estadual. E eu confesso que num primeiro momento meu coração estava muito apertado. Hoje eu já começo a entender que isso pode ser uma missão de Deus. Porque veja, nós estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro um deputado que faz um projeto por assédio religioso. Ou seja, qualquer pessoa que se sentir constrangida por você pregar para ela, e aí o assédio que ele trata lá não é só de evangélico não, é para qualquer religião. Mas qualquer pessoa que se sentir constrangida pode te processar e você vai ter que passar por um curso de reciclagem. Qual que é o curso de reciclagem? Se você disse que a família natural é homem e mulher, ele fala, opa, tô constrangido. Então, a partir daí, eu vou te processar.
Aí vem Ministério Público, aí vem a Justiça. Então veja, estamos vivendo uma espécie de cancelamento automático. A gente está se autocancelando, que é para não viver estes problemas. Então hoje, quando a gente vê esses projetos passando, quando vê uma ação como essa do Ministério Público, peraí, quem define o que o Ministério Público faz? São os estados e a federação. Ou seja, os deputados federais, deputados estaduais, que vão delimitar o que cada poder faz. Poxa, a hora que eu vejo um processo como esse aqui, peraí, isso aqui é coisa para um deputado ir lá bater na porta do Ministério Público e falar, opa, peraí, o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Como é que pode vocês abrirem um processo contra uma escola que ela é confessional? Porque enquanto eles não verem uma reação da nossa parte, eles vão continuar avançando, não tem jeito. Enquanto nós não batermos na mesa e falar, opa, peraí, tem alguém aqui que me representa? E aí eu ainda vejo o cristão dizendo que não vai votar. Ah, não vou votar, eu vou anular meu voto. Gente, o número de eleitores jovens, eles fizeram uma campanha, a esquerda fez uma campanha, inclusive eu publiquei nos perfis do Movimento Influenciar e também nos meus perfis. Eles fizeram uma campanha para que jovens, adolescentes para jovens, de 16 a 18 anos, fossem votar. Recentemente, ministro Fachin deu uma declaração com um sorriso no rosto, dizendo o seguinte, olha, houve um aumento de 47% de eleitores nesta faixa etária. Ou seja, eles militam de ponta a ponta, ou seja, estão levando... Milimetricamente. Eu ouvi dizer pessoas que vieram atrás de mim para comentar, disseram, pastor, na porta da escola dos meus filhos, eles estavam lá, nos dias que antecederam o prazo final, que foi dia 4 de maio, eles estavam na porta com carros, se propondo a levar eles até o cartório eleitoral. Não, a gente leva você para tirar o título. A gente vai te acompanhar até lá para tirar o título. Então eles militam de ponta a ponta. Então nós não podemos correr esse risco, nós não podemos cometer este erro de nós continuarmos calados. Nós temos que nos posicionar. Então veja, o que está acontecendo é uma aberração e nós temos que nos posicionar. Então hoje o desafio, cada dia mais, Ignaldo, quando você manda uma matériazinha lá, eu falo, caramba, o desafio aumentou. Porque nós temos que nos posicionar. Se isso aconteceu lá em Aracaju, para amanhã acontecer em São Paulo é um pulo. Para amanhã acontecer no Rio de Janeiro é um pulo. Mas eu vou falar uma outra coisa que a gente às vezes tem uma percepção enganosa. Porque nós estamos lendo aqui, nós achamos que só esse caso tem. Mas quantos casos podem ter acontecido que não caíram na imprensa, que não se tornaram públicos, que não foi conhecido? E já tem pastor sendo coagido lá. Já tem gente sendo coagido lá e você não tá sabendo. Ignaldo, eu já tenho ouvido pastores que conversaram comigo assim, pastor, eu estou pensando em abrir mão, porque eu não vou colocar minha família para viver isso aqui, ó. Então veja, pastores que não têm de repente uma postura tão firme, que estão com medo. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Aí você, como você falou, quem que poderia apoiar? Quem tá lá é a classe política lá para apoiar, para chegar e falar assim, não, isso aí tá errado, essa forma de agir tá errado. Aí você não tem ninguém lá, quem tá lá também é a favor da mesma coisa, ou seja, por isso que fala aqui, né, e acho que é uma coisa que a gente tem que pôr no coração. A gente aprendeu... A gente já aprendeu que existe a tática do gramscismo. O que o gramscismo ele pregava? A gente tem que mudar a hegemonia. Para mudar a hegemonia, a gente precisa do intelectual orgânico, que é aquela pessoa que onde ele estiver, ele é o que vai... É o pensante ali, o falante, que vai determinar. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser até pode ser, como você cita muito aí, o conselho tutelar, mas pode ser o cara ali da comunidade de bairro, pode ser o pastor na igreja, e tem que vir pro nosso lado. E tem que ocupar espaços. Então, se a gente não agir do mesmo jeito, o espaço, eles vão conquistar a hegemonia, ou seja, se você pensar diferente, você vai ser punido. Segundo, o pessoal que pensa como ele vai estar em todos os lugares, inclusive nas igrejas, nas escolas, onde você imaginar vai estar lá. E terceiro, eles vão estar ocupando tudo quanto é espaço e você não vai poder fazer nada, né? Aquela pessoa, aquele deputado que você poderia apelar, você não vai ter ele para apelar, porque ele também pensa igual. É o caso que a gente tem com o STF, né? Exatamente. Ó, vou dar um exemplo aqui para a gente pensar. Linguagem neutra, né? Que aquilo é um negócio sem nenhum sentido. Aí chega lá o estado, acho que de Roraima, não sei, Rondônia, faz uma lei, não pode usar a linguagem neutra. Vai lá o STF, derruba. E derruba. Por quê? Porque tá infiltrado, porque tá lá. Não, gente, olha, presta atenção. A gente fala assim, ó. Ah, não, mas isso não tem nada a ver comigo.
Que tem gente que ainda pensa assim, tá? Tem gente que pensa assim. Fala, não, isso não tem nada a ver comigo, eu sou cristão, eu não sou dessa terra, então eu tô aqui no meu tranquilo, tô aqui na igreja. Então, primeiro, já estamos falando de um caso aqui de uma igreja em que o pastor está sendo processado e veja, o camarada, ele além de ir no Ministério Público, ele abriu um boletim de ocorrência por homofobia com o pastor. Então, de cara, o pastor já vai ter que gastar dinheiro da igreja para contratar um advogado. Se ele não tiver advogado na igreja que vai ser voluntário, ele vai ter que pagar para um advogado ir lá com dinheiro do dízimo da oferta para defender ele na justiça. E sabe-se lá o que vai acontecer. Se não vai ser multado e assim por diante. Mas eu vou falar outra coisa. Às vezes a tática não interessa o resultado. Vou falar isso aí, não interessa o resultado. O interesse é dar desgaste. Porque mesmo que você não. Mesmo que não tenha nenhum desdobramento, mas você já pensou no desgaste que você tem numa coisa dessa? Então a ideia é dar desgaste. É mais ou menos assim. Não sei se você sabe que na guerra do Vietnã, como é que eles venceram a guerra do Vietnã? Não matava o inimigo. Pegava o soldado e feria ele. Por quê? Ele ferido, não pode deixar o soldado lá, o outro vai ter que carregar, ou dois vão ter que carregar. Então, se matasse, acabou e pronto. Tá ferido, precisa mais dois para carregar, você já neutraliza 3. Então, isso cria um desgaste muito grande, que é o que eles querem, é simplesmente desgaste. Mas vamos lá, por que eu trouxe que isso aqui tem tudo a ver com você? E você acha que não? Porque tem gente que ainda tá na zona de conforto, dizendo o seguinte, pastor, isso aí é bobagem, não entra nessa não briga com isso não. Tem gente, inclusive, me desaconselhando a ser candidato. Então, estou nesse momento na condição de pré-candidato, mas me desaconselhando, dizendo assim, não, pastor, cuida da igreja, a igreja é o teu chamado, cuida da igreja. Se essa for a vontade de Deus, ponto, tá? Vou continuar cuidando da igreja. Mas estou me colocando à disposição, acreditando que se esta for a vontade de Deus, estarei lá para representar o evangelho, o cristianismo e o povo de Deus. Então veja, banheiro para todes. Lá no Ceará, né? Mas pastor, como assim banheiro para todos? Na defensoria pública, preste atenção, na defensoria pública, o uso do banheiro é livre. Fique à vontade para ter acesso ao banheiro que respeita o gênero com a qual você se identifica. Defensoria Pública do Estado do Ceará. Gente, então, parou para entender? Você, meu irmão, que acha que não tem que se envolver nisso, amanhã você vai estar num restaurante. O teu filho, a tua filha vai falar, papai, quero ir no banheiro. Você vai dizer, vai filho. Quando você chega lá, o teu filho volta branco, ou a tua filha volta branca, dizendo assim, papai, lá no banheiro tem um homem. O que você vai dizer pra ela? Aí você vai dizer, não, peraí, um homem no banheiro das meninas? Aí você vai lá. Quando você chega lá, não é banheiro de meninas. Porque não vai ter mais banheiro de meninas. Vai ser banheiro para todes. Então veja onde nós estamos chegando. E se você não abrir os olhos, então este é o momento de criar indignação. De nós ficarmos indignados, de nós nos posicionarmos e de nós influenciarmos outras pessoas. Porque se nós não fizermos, repito, você não vai ter mais condições de ir num banheiro e que só tem lá ou homem ou mulher. Porque eles estão avançando de uma forma na defensoria pública. Daqui a pouco vai ser, sabe aonde? Nos fóruns trabalhistas. Você vai lá, numa ação trabalhista. Não, aí quando você chega lá, eu quero ir no banheiro. É ali, ó. Não, mas é de homem ou de mulher? Não, é pra todos. Pode ir lá que é pra todos. Então preste atenção. Esse programa é um programa para alerta. É um episódio para te alertar. Se você não abrir os teus olhos, quando você menos esperar, isso invadiu a sua igreja. Olha a fala deste rapaz. Eu fui chamado por um líder e levado a uma sala onde ele me informou que o pastor gostaria de falar comigo. E chegando lá, ele quem? O pastor, me informou que eu não poderia ser batizado porque eu era homossexual e casado com outro homem. Caramba, será que ele já não sabia disso? Ele já não sabia que a igreja pensava assim? Porque a igreja cristã, a igreja evangélica, na sua absoluta maioria, aqueles que pregam ainda o verdadeiro evangelho de Cristo, aqueles que seguem a Bíblia Sagrada. Então veja, a base da igreja evangélica não é o Alcorão. A base da igreja evangélica é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada existem regras, existem princípios, existem valores que nós seguimos. Peraí, ele não sabia que essa era a prática da igreja? Agora, cá entre nós, pastor, eu acho que vale a pena também esse alerta aos pastores. Porque veja, ele também acrescenta dizendo assim, sendo que toda a igreja sabia do meu relacionamento com meu esposo. Então veja, ele chama de esposo, ele trata de esposo, então a igreja já sabia do meu relacionamento com meu esposo. E eu frequentava a igreja há 1 ano.
Não era novidade para ninguém o nosso relacionamento. Então, ou seja, muito provavelmente a igreja, para ser tolerante, ela tolerou. Ela foi deixando, ela foi empurrando, poxa, fica ruim, porque se eu falar, vão dizer que é homofobia, então foram deixando. Então veja, nós não estamos aqui defendendo que você tem que pegar o homossexual e expulsar ele da igreja. Muito pelo contrário, eu quero que ele fique. Mas lá você tem que pregar a palavra da verdade, você tem que pregar o evangelho, porque se você não pregar, a pessoa vai dizer assim, então tá bom, pô, tá tudo certo, vamos continuar. Poxa, ele foi, pelo que ele fala, ele participou do cursinho de batismo, participou do cursinho. Poxa, ali já era para ter chamado a atenção. Muito provavelmente o pastor deve ter falado assim, poxa, deixa, o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai mostrar para ele que ele não deve. Ou seja, tentaram ir até o último limite, ele em cima no momento do batismo, é que vão chamar ele para conversar. Então cá entre nós o pastor também errou. Eu vou aqui, dois casos até para a gente começar a pensar, porque esses casos vão se multiplicar, né? Mas um caso interessante de um pastor, amigo meu, que ele tem a igreja e tem um curso de teologia. Então vieram duas mulheres, né, que vivem juntas, e queriam fazer o curso. E elas, num primeiro momento, foram lá, né, e todo mundo sabia da situação dela, e foram falar com ele para se inscrever no curso. Aí perguntaram assim para ele, pastor, mas será que com o passar do tempo, que a gente está aqui, será que o senhor não vai se opor à nossa condição? O senhor não vai achar que a nossa condição é errada? Ele falou assim, não vai acontecer isso. Já é agora. Para mim, a condição de vocês está errada. Não é depois, é já. Não é depois, é agora. Agora, o desejo de vocês, eu não posso proibir vocês de fazerem o curso. Fiquem à vontade. Só que eu vou ensinar aquilo que a Bíblia ensina. E elas mesmo, por elas mesmo, começaram, depois foram. Então, assim, esse posicionamento, ele é importante. Eu vou falar assim, um caso que eu vivi, até alguns pastores que a gente tem contato e pergunta, mas num caso que a mulher separa do marido e foi viver com outra mulher. E tinha um bebê na história. O marido largou ela com o bebê, ela pegou e foi viver com essa outra mulher. E foi falar com o pastor da igreja para apresentar a criança, né? E aí ele pegou e falou assim, olha, eu posso apresentar a criança, mas sua companheira fica lá embaixo, não vem aqui. Eu falei, não, você tem que dizer para ela que você está errado. É que aquilo não é um casal, aquilo não é uma família. Mesmo porque a apresentação de uma... Eu não sei se as outras igrejas fazem assim, mas quando eu apresento uma criança, eu apresento a criança, a mãe faz uma declaração pública, de que ela promete... Os pais, né? Uma declaração pública de que promete criar os filhos nos caminhos do Senhor. Peraí. Se eu já não estou seguindo aquilo que é a confissão de fé de uma determinada comunidade, como é que eu vou ser apresentado? Então veja, os pastores estão cometendo um gravíssimo erro de passar a mão na cabeça. Ou seja, não, vamos tocando, vamos deixando. Não pode nem ser omisso, que acho que é o caso também aí, e também nem ofender. Nunca. Não é essa a intenção de ofender, mas tem um posicionamento e ter essa coisa. Eu não estou invadindo a sua área, dizendo para você como você deve viver, mas você está vindo para minha área e na minha área eu tenho que dizer como você deve viver, né? Se você não gostar do que eu digo na minha área, você vai numa área em que você gosta. Então você vê assim que não é difícil ter uma convivência pacífica, mas não é isso que estão buscando, né? Olha, que esse assunto ele fique aí na sua mente, porque realmente, repito, tem coisas muito complicadas acontecendo e que se nós não abrirmos os olhos para este momento, e não adianta também só abrir os olhos e ficar caladinho não. Eu abri os olhos, estou indignado, olha pastor, eu concordo com o senhor, estou agoniado aqui. Mas se a gente só ficar agoniado, também não resolve. Nós temos que nos indignar, nós temos que nos posicionar e nós temos que influenciar. Eu tenho dito, e não em benefício próprio, mas tenho dito isso com muita convicção, esta eleição ela é plebiscitária. Esta eleição em todas as instâncias, desde deputado estadual, federal, a ordem é exatamente essa. Tá? Quando você for votar na urna eletrônica deste ano, você vai votar primeiro para deputado estadual, depois deputado federal, senador, governador e por último é presidente da república. Tem muita gente que erra e só se preocupa com a presidência. Presidência é fundamental. A eleição para presidente deste ano, o próximo presidente coloca 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e 31 magistrados em altas instâncias da justiça. Então, ou seja, se você não votar certo e voltar ao poder à esquerda, o que eles vão colocar lá? Pessoas alinhadas com o pensamento de esquerda. Simples assim. E eles estão errados em colocar pessoas alinhadas com ele? Não, porque é o que eles pensam.
Agora, se a maioria da população se posicionar, e um grande erro que nós não podemos cometer é a nossa isenção de ir lá e votar, ou seja, não, eu vou me abster do voto. Eu não vou votar, eu vou anular meu voto, ou eu vou pra praia porque eu não quero saber de eleição. Vai acontecer o que aconteceu no Chile, que a maioria da população não foi votar, voltou ao poder uma pessoa de esquerda e que está arrebentando com o Chile, inclusive autorizando aborto e tantas coisas que nós discordamos. Então, se nós queremos nos posicionar, o posicionamento é agora. Escolher os nossos candidatos. Hoje eu sou o pré-candidato. Agora, só tem o Cláudio? Não. Vai ter gente que está nos ouvindo hoje que de repente não vai entender que não, o Cláudio não é o melhor pré-candidato, amanhã candidato. Vou escolher outra pessoa. Ok, não tem problema. Não estou aqui para defender o Cláudio, estou aqui para defender uma causa. E a nossa causa é o reino, a nossa causa é o evangelho. Se nós não nos posicionarmos, vocês vão ver o que vai acontecer. Isso aqui não é jogar, como é que fala? Catimba, não é ficar fazendo... Não, é a realidade do que está acontecendo. Tem uma outra matéria aqui, Aguinaldo. Pregar o evangelho pode se tornar discurso de ódio, alertam especialistas jurídicos. Ou seja, você pregar o evangelho, amanhã vai ser considerado como ódio. Já tem projetos de deputados do PT tramitando em Brasília, que só não avançaram por causa da Frente Parlamentar Evangélica, que diz o seguinte: retire-se da Bíblia textos considerados homofóbicos e racistas. Então preste atenção, se nós não tivermos amanhã deputados federais em Brasília que vão lutar contra isso, e hoje, graças a Deus, a bancada evangélica e a bancada, na verdade, a bancada cristã, né, porque evangélicos e católicos estão lutando contra isso, já tinha passado. Não. Aí a Bíblia seria deturpada. Então olha só, é só para você abrir o olho. Você tem o caso do incêndio recente. Coisa mais ou menos recente lá, que tocaram fogo numa estátua, acho que do Borba Gato, porque tinha escravos, né? Parece uma coisa muito simples, gente, mas por trás tem uma ideia. Não, tudo que tiver um pensamento, mesmo que seja lá do passado, contrário a nós, tem que ser tirado. Nós temos o caso... Eles querem, na realidade, abolir a história, né? Abolir a história. Aí eu falava, gente, o Monteiro Lobato escreveu um livro, tá lá, o nome do livro é Negrinha, né? Na época isso era uma coisa normal. Não, então esse livro não pode mais ser publicado. Não, você deve ter visto isso no discurso do lançamento da candidatura do Lula, em que a pessoa fala de forma consciente. Olha, nós vamos fazer agora um esclarecimento e um escurecimento. Você não pode usar esclarecer no sentido de Caramba, peraí! Não, ela tava querendo dizer... É doentio. É doentio. Ela tá querendo dizer o seguinte: não, dizer esclarecimento é racismo. Na realidade tem escurecimento também. Ou seja, estão criando neologismos, criando palavras novas, simplesmente por causa dessa cultura anticristã. Gente, vou falar assim, talvez uma das maiores armas que eles usam na cultura é mudar palavras. Então a gente vai falar bastante disso aqui. O que eu achei muito interessante aqui, primeiro, é uma matéria americana, ou seja, eles estão sentindo já o peso disso, até porque lá esse processo de formação de uma cultura anticristã já avança bastante lá, apesar da luta deles. E olha o que ele fala aqui, gente, ó. Juízes devem seguir a Constituição e não os caprichos da cultura. Né? Que é o que nós estamos vivendo. As pessoas estão querendo ver o capricho da cultura. Não está querendo ver. Não, a lei diz o quê? A lei diz isso. Então pronto. A lei diz que tem liberdade de crença. A Bíblia diz que... Aliás, a Constituição diz que tem liberdade de crença, tem liberdade de expressão. Então acabou. A Constituição diz isso. Não, mas a cultura está se ofendendo com a maneira como ele pensa. Então o que nós vamos seguir? A Constituição ou simplesmente um modismo cultural aí, né? Olha que interessante. Dada a importância da liberdade religiosa para a realização da justiça e da paz, diversas agências governamentais têm sido criadas com o escopo de monitorar a situação da liberdade religiosa no mundo. Ou seja, isso não é no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então não acredito que isso é um fenômeno nacional. Isso é um fenômeno mundial. Por que não dizer aí da implementação do governo único, né, uma nova ordem mundial, que hoje não se fala mais nem de forma escondida. Antigamente era a teoria da conspiração. Hoje é de forma clara. Hoje os governantes em nível mundial já estão falando sobre isso. E a perseguição religiosa vem na sequência. Né? O que é a Agenda 2030 da ONU é justamente isso, né? Então eu gostei muito desse alerta aqui que está dando, né? Pregar o evangelho pode se tornar um discurso de ódio, alerta especialistas jurídicos. Olha que interessante. Paul Diamond, que é um advogado sênior do Reino Unido, com mais de 30 anos de experiência representando cristãos na Suprema Corte e na Corte Europeia de Direitos Humanos, ele disse o seguinte: nunca vi tanta hostilidade ao cristianismo como agora.
Então veja, é hostilidade. Então não é assim, olha, eu quero ser homossexual e não me atrapalhem no meu direito. Porque se fosse isso, então, tranquilo. Pô, menos mal. Olha, tá bom, vocês querem ser, vocês avançaram, conseguiram aí algumas leis que beneficiam a comunidade LGBTQIAPN+. Ok, tá tudo certo. Segue o teu caminho. Mas não, eles querem entrar na igreja e ser batizado numa igreja evangélica. Poxa, peraí, não tem igrejas que são as igrejas inclusivas? Tem. Que estão inclusive aceitando? Pô, então vai pra lá. Mas não agora não, eles não querem ir pra lá. Fala, não. É aí, ó. Eu quero discutir aí dentro. Quando você vê assim, é uma coisa assim, eu não aceito qualquer tipo de discordância. Eu achar que você não concorda comigo, você é criminoso. É mais ou menos isso. Então, fala tanto de tolerância, mas é a intolerância da tolerância, né? Exatamente. Ignaldo, vamos falar um pouquinho sobre a misocristia. Eu vou falar... O que é misocristia? Então... Porque a gente ouve falar sobre cristofobia. Qual é a diferença entre cristofobia e a misocristia? Então, acho que a gente tem que começar a pegar essa palavra, misocristia, e divulgar. A palavra cristofobia, ela vem na onda do homofobia, né? Então seria uma espécie de fobia do cristão, né? Só que a palavra fobia é medo. Então não é que você tem medo do cristão. Não tem problema ter medo de mim, que também é bobeira ter medo do cristão, né? O problema é você ter ódio ao cristão. Então a palavra misocristia significa ódio aos cristãos. Ódio a Cristo ou aos cristãos. E aí eu vou chamar a atenção aqui, porque sem querer, eu achei essa palavra. Aliás, na verdade, eu achei por causa de um artigo meu, né? Tem um artigo meu chamado Por que o marxismo odeia o cristianismo? E eu sempre tenho o costume de entrar no Google, ver que um dos meus artigos estão caminhando por aí, até para saber o que está acontecendo. E eu achei esse termo na Wikipédia, e aqui eu achei interessante. É um acadêmico de direito da Universidade de Uberaba, que ele então põe essa palavra. Então existe hoje uma misocristia. Existe hoje um comportamento que manifesta ódio aos cristãos. Agora, veja só, o ódio aos cristãos, se você ler o começo da história da igreja, está lá, o Império Romano mandou matar os cristãos, e o povo matava, né? Se você pegar países islâmicos, você também tem muito disso. Se você pegar lugares hindus, onde você tinha isso. Mas o cristianismo foi construindo uma cultura de tolerância, né? Uma cultura de tolerância. Não, você pode ser cristão. Você quer ser cristão, pode ser cristão. Então, durante um bom tempo, a gente pensa assim, o cristianismo foi caminhando e sem esse ódio, mas hoje não. Hoje, cada vez mais, você começa a ter esse discurso de ódio voltado aos cristãos. Aí, assim, acusa o cristão de discurso de ódio, mas ele é o chamado ódio do bem. E aí, Cláudio, né, dentro das pesquisas, você sabe que eu fiquei mais assustado? Comecei a pesquisar e na Wikipédia manda para outros. Eu descobri um termo que tem na Wikipédia chamado cristofascista. Então vou até falar assim, ele vai lá dar toda a descrição o que é um cristofascista. Você que é um cristofascista, você e eu. Porque se você é contra o aborto, ou se você é contra determinados tipos de comportamento sexual, ou se você defende a família segundo os modelos bíblicos, você é um cristofascista. O que é essa versão? Veja só, a esquerda tem o seguinte, qualquer pessoa que discordar dela, ela chama de fascista e nazista. Qualquer pessoa que discordar dela, né? Como eu mencionei lá no caso. Sem nem saber o que é, né? Sem nem saber o que é. Você é o caso até dos antifas lá, e é muito interessante que os antifas estavam lá atacando os fascistas, e aí uma pessoa para e pergunta, o que é um fascista? E ele... eu não sei. Meu namorado é que sabe, né? Eu tô aqui porque ele me chamou. Então assim, a pessoa nem sabe, mas... É aquela coisa de fanatismo mesmo. Então, a esquerda tem essa coisa. Não, se você não concorda comigo, com os meus posicionamentos, inclusive no artigo da Wikipédia ele diz que o cristofascista é aquele que não concorda com os posicionamentos da esquerda. Você entendeu como é que é a coisa? É um totalitarismo. Eles vão criando uma cultura, eles vão criando cultura. Acho que é aí que encaixa essa cultura anticristã. Aí, pronto. Eles vão criando estruturas que fazem com que o cristianismo fique cada vez mais... Você não pensa assim? Então você é cristofascista. E, inclusive, é um estudante da USP, ele escreveu um livro só de dizer assim que eles são os cristofascistas. Então qualquer cristão... A gente fala que os cristãos eles são cheios de ódio por minorias, eles são cheios de ódio, de pensamento contra determinado tipo de família, e aí vai. Então começa a fomentar essa ideia. Então, aí eu, inclusive na carona, tem aqui uma matéria da
Ana Carolina Campanholo e o Nicolas Ferreira. Que hoje são dois parlamentares, inclusive. E aí que eles fazem? Eles fazem um debate sobre um determinado assunto e começa a ser fortemente atacado. Olha só aqui o que chamaram ela aqui, ó. Vagabunda transfóbica, espero que você se exploda. Outro escreve assim: meu sonho, te ver pessoalmente e ter 5 minutos a só com você, já que não aprende com respeito, te ensino na porrada. Quero tanto que você ainda esteja viva para assistir de camarote quando todos os seus ideais deturpados, baseados em uma historinha de conde de fada que foi longe demais, forem completamente criminalizados, né? Ou seja, a misocristia aqui, né? Então aqui, ó, ela escreve assim, ó, o objetivo deles é um só, criminalizar o cristianismo. Para isso usam os movimentos, né? E quem mais estiver disposto. Então, é o que a gente está vivendo cada vez mais. Se a gente não der Mas, Aguinaldo, veja bem, ó, isso aqui repito, tá cada vez mais, eu venho ficando mais indignado. E hoje eu chego à conclusão de que a indignação é algo positivo, se ele for usado de forma propositiva. Vagabunda transfóbica, presta atenção nos termos. Vagabunda transfóbica, espero que você exploda. Peraí, mas não foi por esse motivo que o Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira? Porque usou palavras deste nível. Então eu não concordo com as palavras que o Daniel Silveira falou, não. Não concordo. As palavras que ele usou são palavras indevidas. Eu entendo que são palavras indevidas, principalmente para um parlamentar. Ou seja, você pode fazer oposição de uma forma educada, de uma forma ordeira, se posicionando de uma forma muito presente, mas sem esse tipo de argumento. Mas que interessante, porque o Alexandre de Moraes não mandou prender essa moça? Porque está indo contra um poder, o poder legislativo. Eles são hoje representantes do povo. A Ana Campanholo, ela é deputada estadual por Santa Catarina, e o Nicolas Ferreira, ele é vereador por Minas Gerais. Então, por Belo Horizonte. Né? Agora, se Deus quiser, os dois estarão na Câmara Federal representando o povo dos seus estados, como deputado federal, ou melhor, defendendo os valores do cristianismo. Mas vagabunda transfóbica, espero que você exploda. O que é exploda? O que ele quer dizer exploda? É morra. Meu sonho, te ver pessoalmente, ter 5 minutos a só com você. Foi o que o Daniel Silveira falou para o Alexandre de Moraes. Olha, como eu sonho. Para o Alexandre de Moraes, não, acho que foi para o Fachin. Fachin, como eu sonho em pegar você. Eu sonhei com você e você estribuchado no chão. Opa, peraí, esse camarada está sendo processado. Já pegaram 100 mil reais das contas dele. Um processo que já passa de 500 mil de multas. Peraí, mas contra quem é cristão, aí pode. Percebe? É onde essa misocristia tem que ser... Tá me discriminando. Então homofobia não pode. Se você... Agora, arrisca. Esquece o Alexandre de Moraes agora. Vamos trazer o seguinte. Se nós dissermos agora para um homossexual, vagabundo cristofóbico. Não, vagabundo misocristão. Olha, eu espero que você exploda. No dia seguinte, a polícia está na porta da tua casa, eles vão entrar com um processo contra você e detalhe, você perde a ação. Então, olha a inversão de valores. Isso acontece, sabe por quê? Pela passividade dos cristãos. Me perdoe, mas nós erramos. Eu trago aqui a minha autorresponsabilidade, Aguinaldo. Nós erramos. Eu estou indo para esse desafio de uma pré-candidatura, mas eu confesso que num primeiro momento, eu estava assim, não, acho que eu não devo ir, Se não for a vontade de Deus, eu não vou ganhar. Ponto. Se não for a vontade de Deus, eu não entro. Agora, se for a vontade de Deus, meu irmão, nós precisamos nos posicionar. Quem dera, os pastores de visibilidade, todos eles saíssem candidatos. Que era pra gente ter lá uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal, com maioria absoluta de cristãos. Nada disso aqui nós estaremos vivendo. Agora, nós estamos caladinhos, daqui a pouco vai vir lá de cima, tá? Lá de cima. Vai vir uma lei dizendo que o banheiro tem que ser realmente um banheiro para todos. Na igreja. Na igreja, inclusive. Na igreja, porque isso lá atrás o meu pai já brigou. Na Câmara Municipal de São Paulo, o meu pai já brigou contra isso. Daqui a pouco vai passar lá em cima. E o Supremo Tribunal Federal, composto, obviamente, por ministros que estão alinhados com esta causa, daqui a pouco você vai ser obrigado a aceitar também. Aguinaldo, o tempo está correndo. Vamos falar sobre a Carta de São Paulo? Porque essa aqui, Aguinaldo, ela me traz mais indignação ainda. Gente... Primeiro Congresso das Igrejas e Comunidades LGBTI+. Diálogos ecumênicos para o respeito à diversidade. O que é isso, meu amigo? Eu quando vi isso aqui, eu não lembro como isso chegou na minha mão,
E eu vi eu vi, acho que quando fui pesquisar, fui achar que foi 2019, junho de 2019. Eu tomei um susto, né? Eu tomei um susto por várias razões aqui, por vários motivos, inclusive pelas organizações alistadas ali. Mandei para o presidente na época da Aliança Evangélica, ó, estão falando que o pessoal está concordando com isso aqui. E o trecho eu até quero ler o trecho aqui que me espantou, porque aqui nesse documento, tá, gente? É um documento aqui de 4 páginas, eles dizem o seguinte, que a culpa por todo sofrimento de determinado segmento, que a gente sabe qual são os cristãos bíblicos. Nós somos inclusive responsabilizados pelos suicídios deles, pelas angústias dele. Eu lembro assim do professor Jean-Marie, que tem um curso sobre isso na internet, e ele fala assim, agora porque eu falo que você é feio, você vai se matar, a culpa é minha, né? Então assim, é mais ou menos assim, eu não posso mais ter um posicionamento diferente do seu, eu não posso mais, fala assim, eu não posso dizer assim, o que você pratica é pecado. Você acha que não é? Então você continua praticando, gente, mas eu acho que é isso e qualquer coisa. Fala assim, você tá com a sua esposa, você tá com outra lá, isso é um pecado, o seu pecado vai levar você pro inferno. Inferno não existe, Deus não existe, eu posso fazer o que quiser, isso é bom, tá bom, o seu posicionamento sempre foi esse. Agora não, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Você pode ter a prática que você quiser, mas eu não posso ter eu não posso dizer o que eu creio e aquilo que eu penso. Então não, olha que loucura. Acusação. Olha que loucura. A luta pela inclusão e reconhecimento das pessoas LGBTQIA+, contra o modelo religioso cis heteronormativo, classista, racista e misógino não é uma necessidade e um tema que diz respeito a somente as pessoas LGBTQIA+, e de populações vulneráveis. Ou seja, eles entendem que nós nos posicionarmos com relação aos LGBTs é classista, racista e misógino e cis heteronormativo. Ou seja, que absurdo. E a gente vê que dentro desse documento, o pastor Ignaldo comentou aqui de ser um documento de 4 páginas, gente, no final tem uma relação. Esta carta foi construída por pessoas presentes ao Congresso e que se identificaram a partir das seguintes tradições, denominações e afiliações religiosas e não religiosas, que não necessariamente representam o pensamento oficial de cada uma das instituições. Mas quando você lê aqui, tem aqui, ó, Igreja Católica. Se a gente procura aqui, Ignaldo, eu passei rápido aqui, mas vamos lá, quer ver? Deixa eu achar uma aqui que é para o povo ficar de orelha em pé. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Batista do Caminho, Igreja Betesda, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Aqui tem Igreja Pentecostal. Olha, Metodista do Brasil, Metodista Unina, Igreja Pentecostal, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igrejas da Comunidade Metropolitana, e assim vai, Koinonia, e aí tem um monte de igrejas aqui. Gente, aí eu vou dar o meu parecer aqui, Ignaldo. Eu vou garantir que essas igrejas que estão nessa lista não estão literalmente representadas. Então. Uma pessoa que passou por lá, chamaram para reunião, o cara tá lá, de boca aberta, sabe nem o que é. Aí fala assim, qual que é a tua religião? Eu sou evangélico. Qual que é a tua igreja? Eu sou batista. Olha, a batista está aqui representada. Eu sou da presbiteriana. A presbiteriana está aqui representada. Mas o ponto-chave para mim, Ignaldo, é o como eles são ardilosos. Eles fazem um documento, uma carta de São Paulo com cara de apoio. Com cara de que estas comunidades estão apoiando o movimento deles. Eles não aceitam o fato de vocês têm que me aceitar como eu sou. Não, vocês têm que ser como eu sou. Você tem que me aceitar aí dentro. Eles não estão preocupados em ir para igrejas que aceitam eles como são. As igrejas chamadas inclusivas. Não. Vocês têm que nos aceitar. Inclusive, em um trecho aqui, Ignaldo, eles falam de vocês têm que aceitar e nós temos que fazer parte da discussão teológica. Isso. Nós temos que participar. Nós da temos liderança, de tudo. Nós temos que discutir, nós temos que fazer parte. Não aceitam. Assim, vai ter igreja que vai aceitar. Tá bom, isso é para aquela. Não, mas todas têm que aceitar. Essa é o problema. Qualquer que haja uma que discorde já não serve. Aquela tem que ser punida, porque discorda. Entendeu? Isso é a polícia do pensamento, isso é o... Né? Você quer estar acabando aí? Gente, o nosso tempo já foi. Mas vocês perceberam onde nós estamos chegando? Deu para entender que é necessário, não é uma coisa assim, eu vou me posicionar porque eu tô afim.
É necessário um posicionamento. Se você não se posicionar, influenciando dentro da tua casa, influenciando as pessoas da tua comunidade, influenciando as pessoas que estão ao teu redor, no teu trabalho, sabe o que vai acontecer? Entrarão lá deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e até presidente da República que não estão nem aí. O principal líder da esquerda, que hoje dizem que ele está em primeiro lugar nas pesquisas, ele diz com todas as letras que é a favor do aborto, que nós temos que discutir essa situação, e que valores, ou a pauta de valores e família é retrógrado. Então entenda que esta cerejinha do bolo que é a presidência da República poderá ser ocupada novamente por uma pessoa que não está nem aí para os valores da família. Esse povo aqui, ó, LGBTQIAPN+, o povo do MST, eles vão vibrar com a vitória dele numa eleição. Então, se nós não acordarmos agora e não colocarmos parlamentares, escolha quem você quiser, mas se nós não colocarmos parlamentares alinhados com a causa cristã, aguarde o que vai acontecer. E depois não adianta culpar a esquerda, culpar... O direito é nosso, o direito de voto é nosso. Se nós não nos posicionarmos, depois não adianta reclamar. Ignaldo, gratidão mais uma vez pela parceria e estarmos juntos. Eu que agradeço, acho que isso aqui é só um alerta. Tem muito mais para dizer, mas isso aqui é um alerta para a gente começar a se indignar, se posicionar e começar a influenciar. Comece a procurar o caminho que você vai achar. E comece a influenciar agora, não deixa para depois não. Comece a conversar com as pessoas que você conhece, trazer para perto. Nós vamos iniciar uma série de lives também para ter esse bate-papo, tete a tete. Falar com você, ensinar, discutir os assuntos, ver as dificuldades, vai ser muito bom. Gratidão a todos vocês, compartilhe esse material, nos siga nas mídias sociais. Então, Movimento Influenciar no Instagram e também no YouTube. Estamos inaugurando um canal com cortes dos principais temas que nós estamos tratando. Então siga, acompanhe nas mídias sociais para que nós possamos influenciar as pessoas. Deus abençoe vocês.